Milionário fica chocado ao ver mendigo negro abraçando sua filha no hospital. Ricardo sempre viveu cercado por ouro, carros importados, festas exclusivas e um mundo feito para poucos. Empresário poderoso em São Paulo, dono de marcas e prédios, ele navegava na ostentação, naquele mar de luxo que para muitos era sonho, mas para ele apenas rotina fria e vazia. Até que a noite desabou diferente. Um telefonema cortou seu mundo perfeito. A voz tremia, abafada da moto. Era do hospital. Sua filha, Mariana, a menina que sempre parecia brilhar em causas sociais, fora internada com uma doença grave. O choque queimou como um choque elétrico no peito. Ele acelerou para o hospital, sem perder um segundo. Ao entrar, o cheiro forte de desinfetante colou na garganta, misturado ao frio das máquinas que apitavam e pulsavam como corações mecânicos. A luz fluorescente queimava a pele, as paredes brancas intensificavam o silêncio pesado. Por ali, rostos sacudidos pelo medo e pela ânsia. Lá estava ela, Mariana, frágil, pálida, deitada naquela cama gélida. Mas não era isso que o paralisava. Era o homem que abraçava. Um morador de rua, negro, com roupas surradas, olhos profundos e tristes. Samuel. O corpo dele parecia pequeno, mas o abraço era forte, intenso, protetor. Ricardo parou, a boca seca, sentindo o mundo girar rápido demais. A cena era chocante demais para encaixar na sua mente. Um mendigo, um sem-teto, abraçando sua filha no hospital. Algo ali não fazia sentido. As vozes ao redor começaram a sussurrar. Uns olhavam com desdém, outros com espanto silencioso. O que esse homem está fazendo com ela? Ouviu um murmúrio congelado pela dúvida. Ricardo sentia o chão tremer, a pele queimar. Ele deu um passo à frente, parando a poucos metros dos dois. Os olhos de Samuel buscaram os dele, e naquele instante o quarto inteiro pareceu congelar. O estranho não escondeu nada. Um brilho estranho, quase desafiador, dominava sua expressão. Eu sei da sua história, Ricardo. Muito mais do que você gostaria, disse Samuel com uma voz rouca, cheia de peso. A tensão explodiu como uma faísca em um barril de pólvora. Ricardo começou a tremer. O olhar se perdeu num misto de medo e confusão. Por que aquele homem, tão esquecido pela cidade, sabia tudo sobre ele? Quais histórias sombrias, quais segredos enterrados do passado vinham à tona naquela sala branca e fria? Mariana continuava ali, entre máquinas e sonhos pendurados na esperança. E Ricardo sentiu o vazio crescer, feito uma sombra ameaçadora dentro do seu peito. Ele pensava que aquela luta era só pela saúde da filha, mas agora via que era uma guerra interna contra seus próprios medos, seus preconceitos e as escolhas que tinham vindo para cobrar caro. O silêncio caiu, pesado. Samuel deu um passo adiante, os olhos nunca desviando. Você não sabe de tudo, mas eu sei. E se não mudar, pode perder muito mais do que sua filha. Ricardo engoliu em seco, preso entre um passado obscuro e o futuro incerto. Quem era aquele homem que apareceu do nada para virar sua vida de cabeça para baixo? Que segredos ele guardava? E, mais importante, Ricardo estaria pronto para encarar a verdade que ele sempre tentou negar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão parecia ter atingido seu ápice quando Ricardo finalmente sussurrou. O que você sabe sobre mim? A pergunta ficou pendurada no ar, pesada e ameaçadora, como um fio prestes a se romper. Samuel, com suas roupas rasgadas e olhar penetrante,
Respirou fundo. Ele não hesitou. Se você não se lembrar, eu posso ajudar. Mas você precisa encarar a verdade. Ricardo sentiu um frio nauseante na barriga. O que ele poderia saber? Ele que sempre foi o todo-poderoso, o dono da cidade, a figura respeitada. Mas naquela fração de segundo, todo o seu mundo desmoronou. Mariana estava ali, indefesa, e ele se vê no meio disso, um ciclo de vergonha começando a girar, como as lâmpadas fluorescentes suas na cabeça. Você não tem ideia do que está falando, disparou Ricardo. Seus olhos passaram de confusão para a raiva. O corpo tenso, a mandíbula travada. Ele tentava manter a postura de um homem forte, de um pai que precisava proteger sua filha. Samuel manteve-se firme. A vida não é só ouro e vidro, meu amigo. Tem algo muito mais sério por trás disso tudo. E nesse momento, o monótono do hospital foi interrompido por um alarde inesperado. Alguém gritou. O som era estrondoso, ecoando pelos corredores e fazendo o coração de todos disparar. Uma equipe médica correu pelo corredor. Código vermelho! Código vermelho! O eco dos passos acelerados e as vozes apressadas quebraram a tensão, trazendo um novo medo. Ricardo virou a cabeça, perplexo. O que estava acontecendo? Ele queria saber o que estava em jogo, mas Samuel já havia voltado sua atenção para a porta. E então, como um relâmpago, uma enfermeira apareceu. Cena de pânico. Muito rápido, precisamos de ajuda aqui. O coração de Ricardo parou. Mariana. Ele precisou de um momento, um segundo, para processar o que estava diante dele. E quando finalmente olhou, tudo mudou. Samuel, o que está acontecendo? A voz dele tremia, e a mira de seus olhos se fixou na enfermeira, que parecia desesperada para estabilizar a menina. E Samuel, naquele instante, revelou mais do que qualquer um ali esperava ouvir. Ela não é só sua filha, Ricardo. Você precisa saber. Mariana é minha também. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ricardo congelou. O mundo ao redor começou a girar. E tudo o que ele conhecia parecia estar naufragando. A revelação soou como um trovão, reverberando entre as paredes brancas do hospital. O que ele pensava que era um caso de amor sem laços o havia tornado prisioneiro de uma verdade que não tinha como evitar. Os murmúrios na sala explodiram. Olhares de espanto se multiplicaram. E a fúria de Ricardo irrompeu. Como você ousa? O que é isso? A raiva despontou e ele precisou passar as mãos pelos cabelos, tentando se recompor. Mariana estava lutando pela vida, e Samuel insinuava que havia mais que um simples acaso. As máquinas que cercavam Mariana começaram a apitar furiosamente. A enfermeira gritava por mais apoio, mas a verdade estonteante o deixou paralisado. Como ele poderia deixar aquilo acontecer? Sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Que segredos estavam enterrados e que ele nunca imaginou ter que enfrentar? Enquanto os gritos tomavam o ar, a única coisa que ele sabia era que havia um duelo acontecendo diante dele. A vida e a morte de sua filha. E uma escolha: enfrentar o passado ou perder tudo novamente. E enquanto a situação se tornava mais caótica, com a equipe médica lutando para estabilizar Mariana, Ricardo sentiu que a tempestade estava longe de terminar. Afinal, agora não era apenas sobre sua filha, era sobre tudo o que ele sabia e tudo o que estava prestes a descobrir. O clima no hospital estava caótico, e Ricardo apenas conseguia processar a verdade sombria que acabara de ouvir. A palavra filha ecoava em sua mente, misturada com o som dos apitos das máquinas. Mariana lutava por sua vida, e agora ele acabara de aprender que tudo se resumia a uma enorme mentira. A raiva fazia seu coração disparar, mas lá estava ele, diante de Samuel, um homem que representava muito mais do que ele jamais poderia imaginar. Ela não pode ser sua. Ricardo gritou, a voz embargada. Como você pode dizer isso? Eu sabia que você negaria, mas é a verdade, Ricardo. Samuel não parecia emocionado. Suas feições eram firmes, quase desprovidas de qualquer sinal de medo. Um silêncio mortal pairou entre eles, e os olhares dos que assistiam eram como lanças afiadas.
A enfermeira, perdido no meio da confusão, fez sinal para que a equipe médica se apressasse. E alguém, chame o médico-chefe. A urgência nas suas palavras cortou a atmosfera pesada. Ricardo olhou para a irmã de Mariana, Maria, uma jovem com traços de desespero que observava em estado de choque. Samuel, o que você quer dizer com isso? Ele estava perdido em um turbilhão de emoções. Cada palavra que saía da boca do homem à sua frente parecia um soco no estômago. Você deseja acreditar que seu mundo é feito de glamour e poder? Mas na realidade, você perdeu o que realmente importa. Samuel passou a mão no cabelo, sua expressão contundente. Mariana é minha e sua. Ela é produto do nosso amor. Ricardo sentiu um gelo se espalhar em suas veias. Pedaços de memórias começaram a voltar. Momentos esquecidos e encontros clandestinos. A cabeça dele girava. Você está mentindo! Não pode ser verdade. Mas no fundo, uma parte dele sabia que Samuel não estava apenas jogando palavras ao vento. A equipe médica, após entrar em cena, começou a trabalhar em Mariana. As luzes piscavam, e o cheiro de desinfetante tornava-se sufocante. Ricardo se afastou, cercado por tantas perguntas sem respostas. E enquanto o médico discutia com os enfermeiros, uma batida forte na porta fez todos pararem. Era um segurança, ofegante e apressado. Desculpe interromper, mas precisamos de você aqui, já! O homem estava pálido, sua expressão letárgica. O coração de Ricardo disparou novamente. O que houve? O segurança, nervoso, apontou para o corredor. Um homem está atacando pessoas no saguão. Isso pode colocar todos em risco. Ricardo se virou para Samuel. O que está acontecendo? Você sabe de algo? Não, mas essa situação é maior do que você imagina. Samuel estava focado, como se pudesse prever uma tempestade prestes a chegar. Os murmúrios começaram a crescer na sala, e a tensão se intensificou. Ricardo decidiu que não podia mais ficar parado. Ele se dirigiu à porta, forçando-se a ignorar a verdade devastadora que ainda martelava em sua cabeça. Ele poderia perder a filha, e agora havia uma ameaça maior rondando. À medida que avançava pelo corredor, chegou a um saguão cheio de pessoas em pânico, gritos ecoando. Em meio ao tumulto, seus olhos se fixaram em uma figura imponente, disfarçada em um capuz, brandindo uma faca. Os pensamentos de Ricardo ficaram em trânsito. Não era só a saúde de Mariana que estava em jogo. Sua vida estava sendo girada como uma montanha russa, constantemente em um ciclo de ameaças e desespero. E em um momento que parecia estar em câmera lenta, o homem de capuz olhou diretamente para ele. Os olhos dele brilharam com uma malícia que fez o sangue de Ricardo ferver. Ele não apenas estava lutando contra a realidade que tinha se desenrolado como uma trama, mas agora, também, contra uma ameaça externa que poderia consumir seu mundo em um piscar de olhos. Ricardo! Ouviu a voz de Samuel chamando, mas estava longe demais. Ele percebeu que tudo se resumia a isso: proteger sua filha, enfrentar o homem que se materializava diante dele e descobrir a verdade sobre seu passado, suas escolhas, seus erros. E o mais chocante de tudo, o que realmente estava em jogo. Naquele instante, olhando para aquela faca reluzente, ele entendeu que, no final, a vida nunca foi apenas sobre riqueza, e sim sobre as conexões que formamos, sobre o que realmente somos. O que ele escolheria quando tu? O homem de capuz segurava a faca com firmeza, seus olhos brilhantes como pequenas chamas, e a multidão ao redor parecia presa em um estado de medo coletivo. O que estava diante dele não era apenas uma luta pela vida de Mariana. Agora havia uma ameaça real e palpável. Ele respirou fundo, lutando para manter a calma. O que você quer? Sua voz soou mais firme do que sentia. O homem de capuz apenas sorriu, uma expressão que não chegava aos olhos. Uma oportunidade, Ricardo. A chance de fazer tudo isso acabar, disse ele com um tom que misturava desprezo e confiança. O temor na sala transformava-se em pânico. Pessoas gritavam, algumas tentavam se afastar, outras se agachavam para se proteger.
Samuel, que permanecia na porta, gritou: Ricardo, cuidado, ele não está sozinho. Ao ver a apatia no rosto do seu oponente, Ricardo virou-se rapidamente. O que Samuel queria dizer? A adrenalina disparou em suas veias enquanto ele olhou para além do homem do capuz. E foi então que percebeu. Mais figuras encapuzadas emergiam das sombras, como se a própria escuridão tivesse dado vida a elas. E num instante, tudo parecia desmoronar. Corram! Samuel berrou, e o caos tomou conta. O desespero das pessoas em pânico misturou-se ao barulho ensurdecedor das sirenes de ambulâncias do lado de fora. Ricardo se forçou a agir. Ele não podia deixar a filha sozinha. Tinha que protegê-la, mesmo que isso significasse encarar a ameaça de frente. O homem de capuz avançou, a faca reluzindo sob as luzes fluorescentes. Ricardo se posicionou entre ele e a porta. Não toque nela, gritou. O homem parou, o olhar sibilante e frio. Você acha que sabe o que está em jogo aqui? Mas as palavras cortantes do homem perderam força, pois algo inesperado aconteceu. Uma sombra se moveu atrás dele, e antes que Ricardo pudesse processar, uma figura emergiu. Era uma mulher, com um cabelo desgrenhado e um olhar que exibia um misto de dor e determinação. Era Maria, a irmã de Mariana. Para! Vocês não entendem! Eu sei quem vocês são! Ela gritou, a voz tremendo. Os olhos de Ricardo se alargaram. Maria, não! Ele não entendia. O que ela estava fazendo ali? A tensão pairava no ar, pesada, enquanto o homem olhava para Maria com curiosidade. Você não pode fazer isso! Ela avançou. Sou eu quem vai acabar com essa história de mentiras! O silêncio a envolveu por um momento, enquanto todos trocavam olhares confusos. Mentiras? O homem perguntou, seu sorriso se alargando. O que você sabe sobre mentiras, Maria? O tom dele era intrigante. Ricardo se sentiu tonto, como se um buraco tivesse se aberto sob seus pés. Eu sei que você não é um estranho. Você não é só um mendigo. Você pertence à nossa família. As palavras dela cortaram o ar carregado de uma forma que ninguém esperava. Ricardo congelou. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O homem parou, surpreso. Você realmente se lembrou. A expressão dele mudou. A raiva se transformou em algo próximo da compaixão. O que estava acontecendo? Quem eram eles? O passado conhecido de Ricardo já não fazia sentido. Ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não, não pode ser. Ele gritou, enquanto o choque se espalhava pelo saguão, os murmúrios da multidão se intensificando. Maria olhou para ele, lágrimas nos olhos. Ricardo, você precisa ouvir. Mariana, ela tem que saber quem verdadeiramente somos. O que realmente aconteceu. Não, ele tagarelou, sua mente girando. Todo mundo agora era um emaranhado de incertezas, e mesmo assim, uma faísca de esperança lutava para emergir. O caos continuava ao redor, mas a verdade, aquela verdade, estava pela primeira vez bem na sua frente. Ricardo sabia que essa batalha não era apenas uma luta física, mas também uma guerra de segredos, de laços que desafiam o entendimento. E no meio daquela confusão, com medo do que iria descobrir, ele percebeu que precisava enfrentar essa nova realidade que se desdobrava, como uma tempestade que chegava. Agora, o que seria mais devastador? A luta para proteger sua filha, ou confrontar seu passado e a verdade sobre a família, que havia escondido por tanto tempo? Ricardo C. Você não pode estar falando sério. Ele olhou de volta para Samuel, buscando respostas, mas a expressão do homem também mudara. Não havia mais raiva, apenas um reconhecimento profundo naqueles olhos cansados e cheios de dor. Você precisa acreditar, Ricardo, disse Maria, sua voz quase suplicante. Sempre soube que havia uma conexão, mas nunca consegui juntar as peças. Essa é a sua chance de entender quem somos realmente. Mariana não é só sua filha. O passado dela está entrelaçado com o meu e o dele. A sala vibrava com murmúrios e gritos ao fundo.
O caos se intensificava. O homem de capuz ainda estava parado, com a faca na mão, observando com um misto de curiosidade e impaciência. Ricardo começou a se sentir como um personagem em um filme, sem poder sair do script. A realidade distorcida ao seu redor parecia um labirinto sem saída. Você está dizendo que essa dança de encontros e desencontros estava programada para acontecer? Ricardo perguntou, e sua voz tremia. E tudo isso por quê? Para que esse circo? Maria deu um passo à frente. Porque há mais em jogo aqui. Mariana nunca deveria ser afastada de você. E eu... Ela hesitou como se estivesse prestes a abrir um segredo que poderia mudar tudo. Eu não sou apenas irmã. Eu sou sua irmã também. A revelação caiu sobre Ricardo como uma bomba. A confusão passou pela sua mente como uma tempestade. O que? Ele perguntou, sem conseguir compreender. Você não pode dizer isso. Mas no fundo, uma parte dele já suspeitava. As semelhanças, os traços que ela e Mariana compartilhavam. Era como se um veloz filme de recordações estivesse passando diante de seus olhos. E ele estava revivendo momentos que antes não percebera. Sim, eu sou. E Samuel, ele também pertence a essa história. Ele sabia desde o início, mas estava tentando proteger você de algo muito maior. As palavras de Maria estavam carregadas de emoção, e a intensidade aumentava a cada segundo. Os olhos de Ricardo se estreitaram enquanto ele buscava entender o que estava perdendo. O homem de capuz, porém, se aproximou, interrompendo o pensamento de todos. Então tudo isso é um jogo de família? Que bonito! Mas quem realmente são vocês? Sua voz era rasgada, misturando desprezo e raiva, como se ele mesmo estivesse lutando contra os próprios demônios. Ninguém precisa de mais mentiras. E nesse momento, tudo mudou. A faca que o homem segurava balançou, e ele desferiu um golpe, cortando o ar, dirigindo-se diretamente para Maria. O movimento foi rápido demais. Uma fração de segundo se transformou em um grito ensurdecedor. Ricardo saltou para proteger a irmã, mas já era tarde demais. O ataque se desdobrou diante de seus olhos, e a lâmina cravou-se na carne de Maria. Um alarde de dor e surpresa reverberou pelo saguão. O tempo parecia parar. Os poucos que ainda estavam de pé congelaram, o horror se espalhando como uma mancha de tinta em um pedaço de papel branco. Ricardo assistiu, paralisado, as cores do mundo desaparecendo, deixando apenas um rastro em preto e branco. Maria tombou, o olhar fixo em Ricardo, como se quisesse gritar. Mas a dor desfigurava suas palavras. Ele sentiu o desespero e a perda subirem como um tsunami dentro dele, uma onda de impotência. As luzes do hospital começaram a piscar, como se o próprio lugar estivesse criando um luto. A vida de Mariana estava em risco, e agora a vida de sua irmã também. O caos se intensificou. As pessoas gritavam, corriam, mas para Ricardo tudo o que sentia era um burburinho distante. Você! O que você fez? Samuel rugiu, furioso, como se a fúria de 1000 tempestades o envolvesse. O homem de capuz, no entanto, não mostrou arrependimento. Isso não é nada comparado ao que está por vir. A verdade é um monstro que você não pode controlar. Ricardo se deixou levar pela saudade e pela dúvida. O que mais ele não sabia? Maria tinha razão em querer expor todo o passado. O olhar de desespero dela estava em sua mente, ao mesmo tempo em que as sirenes da polícia se aproximavam, soando como um lamento coletivo para o desastre que se desenrolava ali. Havia muito mais em jogo, e agora ele precisava decidir. No meio dessas verdades fragmentadas, o que restava a perder? Enquanto a dor de sua irmã se espalhava pelo ar, ele não sabia se conseguiria encontrar forças para descobrir os segredos ocultos, os mistérios familiares que prometiam uma tempestade ainda mais intensa do que vivenciava naquele momento. Ricardo congelou, processando as palavras de Maria. O que ela acabara de dizer parecia um pesadelo. Você não pode estar falando sério. Ele olhou de volta para Samuel, buscando respostas, mas a expressão do homem também mudara. Não havia mais raiva. Apenas um reconhecimento profundo naqueles olhos cansados e cheios de dor.
Você precisa acreditar, Ricardo, disse Maria, sua voz quase suplicante. Essa é a sua chance de entender quem somos realmente. Mariana não é só sua filha. O passado dela está entrelaçado com o meu e o dele. A sala vibrava com murmúrios e gritos ao fundo. O caos se intensificava. O homem de capuz ainda estava parado, com a faca na mão, observando com um misto de curiosidade e impaciência. Ricardo começou a se sentir como um personagem em um filme, sem poder sair do script. A realidade distorcida ao seu redor parecia um labirinto sem saída. Você está dizendo que essa dança de encontros e desencontros estava programada para acontecer? Ricardo perguntou, e sua voz tremia. E tudo isso por quê? Para que esse circo? Maria deu um passo à frente. Porque há mais em jogo aqui. Mariana nunca deveria ser afastada de você. E eu, ela hesitou, como se estivesse prestes a abrir um segredo que poderia mudar tudo. Eu não sou apenas irmã. Eu sou sua irmã também. A revelação caiu sobre Ricardo como uma bomba. A confusão passou pela sua mente como uma tempestade. O quê? Ele perguntou, sem conseguir compreender. Você não pode dizer isso. Mas no fundo, uma parte dele já suspeitava. As semelhanças, os traços que ela e Mariana compartilhavam. Era como se um veloz filme de recordações estivesse passando diante de seus olhos. E ele estava revivendo momentos que antes não percebera. Sim, eu sou. E Samuel, ele também pertence a essa história. Ele sabia desde o início, mas estava tentando proteger você de algo muito maior. As palavras de Maria estavam carregadas de emoção, e a intensidade aumentava a cada segundo. Os olhos de Ricardo se estreitaram enquanto ele buscava entender o que estava perdendo. O homem de capuz, porém, se aproximou, interrompendo o pensamento de todos. Então, tudo isso é um jogo de família? Que bonito! Mas quem realmente são vocês? Sua voz era rasgada, misturando desprezo e raiva, como se ele mesmo estivesse lutando contra os próprios demônios. Ninguém precisa de mais mentiras. E nesse momento, tudo mudou. A faca que o homem segurava balançou, e ele desferiu um golpe, cortando o ar, dirigindo-se diretamente para Maria. O movimento foi rápido demais. Uma fração de segundo se transformou em um grito ensurdecedor. Ricardo saltou para proteger a irmã, mas já era tarde demais. O ataque se desdobrou diante de seus olhos, e a lâmina cravou-se na carne de Maria. Um alarde de dor e surpresa reverberou pelo saguão. O tempo parecia parar. Os poucos que ainda estavam de pé congelaram, o horror se espalhando como uma mancha de tinta em um pedaço de papel branco. Ricardo assistiu, paralisado, as cores do mundo desaparecendo, deixando apenas um rastro em preto e branco. Maria tombou, o olhar fixo em Ricardo, como se quisesse gritar, mas a dor desfigurava suas palavras. Ele sentiu desespero e a perda subirem como um tsunami dentro dele, uma onda de impotência. As luzes do hospital começaram a piscar, como se o próprio lugar estivesse criando um luto. A vida de Mariana estava em risco, e agora a vida de sua irmã também. O caos se intensificou. As pessoas gritavam, corriam, mas para Ricardo, tudo o que sentia era um burburinho distante. Você? O que você fez? Samuel rugiu, furioso, como se a fúria de 1000 tempestades o envolvesse. O homem de capuz, no entanto, não mostrou arrependimento. Isso não é nada comparado ao que está por vir. A verdade é um monstro que você não pode controlar. Ricardo se deixou levar pela saudade e pela dúvida. O que mais ele não sabia? Maria tinha razão em querer expor todo o passado. O olhar de desespero dela estava em sua mente, ao mesmo tempo em que as sirenes da polícia se aproximavam, soando como um lamento coletivo para o desastre que se desenrolava ali. Havia muito mais em jogo. E agora ele precisava decidir. No meio dessas verdades fragmentadas, o que restava a perder? Enquanto a dor de sua irmã se espalhava pelo ar, ele não sabia se conseguiria encontrar forças para descobrir os segredos ocultos, os mistérios familiares que prometiam uma tempestade ainda mais intensa do que vivenciava naquele momento. Mas aí, como uma explosão, a porta do saguão foi arrombada.
Um grupo de policiais entrou em cena, gritando instruções, criando uma onda de pânico entre os que estavam presentes. No meio da confusão, um dos policiais, em um tom de voz elevado, gritou: "A todos, mão no chão, estamos em alerta. Há um criminoso foragido entre vocês." Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre todos. Ricardo sentiu sua respiração falhar. Ele olhou para Samuel e, por um breve momento, os olhos dele se encontraram. O homem de capuz estava mudando. O semblante dele se transformou. Uma sombra de dúvida cruzando sua expressão. "Você não pode ser", balbuciou Samuel, a voz trêmula. "Não agora." O restante das salas, vozes das pessoas se misturaram em um tumulto de perguntas e gritos. Os policiais estavam ocupando cada espaço, buscando identificar quem poderia ser o criminoso. Mas enquanto a correria tomava conta, uma figura conhecida lhe chamou a atenção. Era um dos médicos que haviam tratado de Mariana. Ele estava pálido e nervoso, com uma expressão que Ricardo nunca esqueceria. Não pode ser você", ele murmurou, parando bem à frente do grupo. "Catherine, você aqui?" Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ele conhecia aquele nome. Catherine, a mulher que nunca deveria aparecer novamente, a pessoa que havia se tornado um rompe-cabeça em seu passado. Ele nunca imaginou que a história tomaria um rumo tão chocante. E ali, em meio ao caos, as peças do quebra-cabeça estavam se movendo, revelando um painel mais complexo e um futuro ainda mais incerto. O que mais ele teria que enfrentar? Ricardo sentiu o coração disparar ao ouvir o nome Catherine, a mulher que ele pensou ter deixado para trás, a mulher que era uma sombra em sua vida. "Catherine, você aqui? O que você está fazendo?" A mente dele corria em um turbilhão. O ambiente parecia ficar mais tenso com cada segundo que passava. Catherine, com os olhos cheios de lágrimas, disse um sussurro: "Ricardo, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto." A voz dela estava trêmula, como se cada palavra pesasse toneladas. Mas Ricardo não tinha tempo para isso. "Não é hora, minha filha está lá dentro", ele gritou, gesticulando freneticamente em direção ao quarto de Mariana. Ele precisava agir. O caos em torno deles continuava a crescer, e as sirenes das ambulâncias se aproximavam mais, misturando-se ao grito distante de pessoas em pânico. O homem de capuz observava Catherine agora, interessado. "Olha só, olha quem decidiu aparecer. E agora você quer o quê? Salvar o dia?" O tom dele era sarcástico, mas havia algo mais profundo em seu olhar, como se ele estivesse medindo a verdade nas reações de Catherine. "Eu não tô aqui para discutir, eu só quero ajudar minha filha", disse Ricardo, a voz quase em desespero. "Ajude ela." Você? Você que abandonou?" Catherine lançou, seu olhar penetrante e cheio de dor. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Os segredos ocultos estavam começando a emergir. A tensão aumentou quando um dos policiais se aproximou. "Catherine, você precisa sair daqui. O lugar está perigoso." Ele gesticulou para que ela se afastasse, mas ela não se moveu. Então o homem do capuz, tirando uma máscara que usava, revelou um rosto familiar. O queixo de Ricardo caiu. Ele não podia acreditar. "Bruno, você, seu amigo de infância, estava ali, envolvido nessa confusão." "Sim, Ricardo, fui eu. Fui eu quem sempre esteve aqui, nas sombras, observando. E você não viu nada. Sou parte da sua história." A revelação dele foi como um soco no estômago. Para Ricardo, tudo o que ele conhecia estava desmoronando. As lembranças da infância, os risos compartilhados, agora circulavam ao redor dele como fantasmas. "Por quê? Você está atrás da minha filha?" Ricardo não conseguia entender. Como Bruno poderia se envolver com isso? O homem que havia compartilhado tardes jogando futebol, rindo, estava agora ali, no meio deste caos. "Não, Ricardo, eu não estou atrás dela. Mas a verdade vai sair. Você precisa enfrentar isso." Bruno falou, a voz quase implorando. "Tudo o que você fez, tudo o que você deixou para trás, está de volta. Você não pode correr." E para dar mais impacto ao momento, uma onda de dor cruzou o rosto de Maria, tombada no chão. Ricardo olhou para a irmã e o desespero se intensificou. "Maria, não! O que você tem?"
A fragilidade dela era um golpe em seu coração. As luzes do hospital tremeluziam, refletindo a confusão em sua cabeça. Ele precisava de respostas. Nesse instante, um barulho forte ecoou do corredor. O chão tremeu. Um grupo de homens armados entrou, gritando e apontando armas. O clima mudara de desespero para puro terror. Afastem-se! Ninguém pode se mover. As vozes ecoaram e a confusão se tornou um verdadeiro caos. Gritos, pessoas correndo, o cheiro de medo pairando no ar. Ricardo não queria acreditar. O que está acontecendo? Ele olhou para Bruno, que agora parecia assustado. Você sabia sobre isso? Não assim, não nesse nível. Bruno tentou responder, mas os homens armados começaram a cercar a área, como predadores em ataque. Ricardo! Olha! Gritou Maria com um fio de voz apontando para Catherine. O olhar dela era firme. Preciso te contar uma coisa. É sobre você e Mariana. O mundo de Ricardo começou a girar novamente. O que poderia ser tão chocante que poderia mudar tudo mais uma vez? Ele se virou rapidamente, apenas para ver Catherine caindo ao chão. Um som surdo atingindo o ar. E tudo virou nebuloso ao seu redor, como se os próprios elementos estivessem conspirando contra ele. Catherine! Gritou ele, com um nó na garganta. A verdade, a confusão, o que ele sabia e o que ainda estava para descobrir. Tudo estava prestes a desmoronar. A dor e o pânico tomavam conta. Era um quebra-cabeça grotesco, e as peças estavam se encaixando de forma aterrorizante. Enquanto as trevas se aproximavam, uma pergunta ecoava em sua mente. Que segredos estavam prestes a ser revelados? E a salva-vidas estava lá, à beira da morte, mesmo enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Ricardo congelou, processando as palavras de Maria. O que ela acabara de dizer parecia um pesadelo. Você não pode estar falando sério. Ele olhou de volta para Samuel, buscando respostas, mas a expressão do homem também mudara. Não havia mais raiva, apenas um reconhecimento profundo naqueles olhos cansados e cheios de dor. Você precisa acreditar, Ricardo, disse Maria, sua voz quase suplicante. Sempre soube que havia uma conexão, mas nunca consegui juntar as peças. Essa é a sua chance de entender quem somos realmente. Mariana não é só sua filha. O passado dela está entrelaçado com o meu e o dele. A sala vibrava com murmúrios e gritos ao fundo. O caos se intensificava. O homem de capuz ainda estava parado, com a faca na mão, observando com um misto de curiosidade e impaciência. Ricardo começava a se sentir como um personagem em um filme, preso em uma realidade distorcida, um labirinto sem saída. Você está dizendo que essa dança de encontros e desencontros estava programada para acontecer? Ricardo perguntou, a voz trêmula. E tudo isso por quê? Para que esse circo? Maria deu um passo à frente. Porque há mais em jogo aqui. Mariana nunca deveria ser afastada de você. E ela hesitou, como se estivesse prestes a abrir um segredo que poderia mudar tudo. Eu não sou apenas irmã. Eu sou sua irmã também. A revelação caiu sobre Ricardo como uma bomba. A confusão passou pela sua mente como uma tempestade. O quê? Ele perguntou, sem conseguir compreender. Você não pode dizer isso. Mas no fundo, uma parte dele já suspeitava. As semelhanças, os traços que ela e Mariana compartilhavam. Era como se um veloz filme de recordações estivesse passando diante de seus olhos, e ele estava revivendo momentos que antes não percebera. Sim, eu sou. E Samuel, ele também pertence a essa história. Ele sabia desde o início, mas estava tentando proteger você de algo muito maior. As palavras de Maria estavam carregadas de emoção, e a intensidade aumentava a cada segundo. Os olhos de Ricardo se estreitaram, enquanto ele buscava entender o que estava perdendo. E então, um barulho forte ecoou do corredor. O chão tremeu. Um grupo de homens armados entrou, gritando e apontando armas. O clima mudara de desespero para puro terror. Afastem-se! Ninguém pode se mover! A voz deles ecoou, quebrando o silêncio tenso. Ricardo olhou para Bruno.
que agora parecia assustado. Você sabia sobre isso? A incerteza o consumia. Não assim, não nesse nível. Bruno tentou responder, enquanto os homens armados começavam a cercar a área, como predadores em ataque. Ricardo, olha! Gritou Maria com um fio de voz, apontando para Catherine. O olhar dela era firme. Preciso te contar uma coisa, é sobre você e Mariana. E nesse momento, tudo que Ricardo pensava que sabia se desfez. O que poderia ser tão chocante que transformaria seu mundo novamente? Ele se virou rapidamente, apenas para ver Catherine caindo ao chão, um som surdo atingindo o ar, e tudo virou nebuloso ao seu redor. Catherine! Gritou. A dor do desespero começou a arruinar seu interior. Mas ali no meio do caos, Rodrigues, um policial, gritou: Parem! Todos para o chão! O homem de capuz se virou, desviando a atenção de Catherine, e em um movimento rápido, abordou o grupo de homens armados. O que estava acontecendo? Um tiroteio começou. Flores de pólvora e gritos preencheram o ar. O pânico tomou conta do saguão, enquanto as balas varriam a sala. E o grito de Mariana ecoava na mente de Ricardo. Ele lutava contra a necessidade de correr até ela. Catherine se mexeu no chão, e Ricardo viu a verdade estampada em seu rosto. O olhar dela dizia tudo. Eu não fui embora porque quis, Ricardo. Fui retirada. As palavras a seguir a cortaram como uma lâmina. O que você não sabe é que Mariana, ela não é só sua filha. Ela é a filha de um acordo. As revelações algumas vezes podem ser ensurdecedoras. E as próximas palavras cortaram a respiração de Ricardo. Seu pai, ele não era quem você pensava. A mãe de Mariana não é uma estranha. Ela é a sua mãe. O chão sob seus pés desapareceu. O que você está dizendo? A voz dele tremia, mas Ricardo sabia que não era apenas um delírio. Não, isso não pode ser verdade. A dor na sua cabeça era aguda, e tudo começou a fazer sentido de uma maneira que ele não estava pronto para aceitar. Enquanto a confusão reinava e as armas retumbavam, Ricardo ficou paralisado. Ele sentiu que o mundo ao seu redor estava se desintegrando em silêncios. Mariana estava lutando, e agora, a revelação mais devastadora de sua vida estava ali, nua diante dele. E as perguntas começaram a ecoar ferozes em sua mente. O que isso significava para eles? Para Mariana? O que mais ele tinha perdido? As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, misturando-se ao medo e à dor daquele momento. Olhando para aqueles que se lançavam em conflito, Ricardo percebeu que o que estava prestes a acontecer ainda não havia sido escrito. A história do passado estava apenas começando a se desenrolar, e quem sabia, talvez seu futuro dependesse da coragem de lutar por aquelas verdades que agora o envolviam como uma tempestade. E na minimamente visível linha que separava a vida e a morte, ele precisaria escolher: continuar na escuridão ou enfrentar a realidade. Não importando quão esmagadora fosse, Ricardo congelou. As palavras de Catherine ecoavam em sua mente, uma avalanche de revelações que desmoronavam tudo o que ele acreditava saber. Ela é a sua mãe. A ideia impossível fez seu coração acelerar e sua respiração falhar. Como poderia? Como seria possível? Os homens armados em torno deles começaram a se mover, as vozes se misturando ao pânico crescente. Todos para o chão! Um deles gritou e o desespero tomou conta. Maria, caída no chão, olhava para ele, o pânico estampado em S. A verdade é que Mariana... Suas palavras foram interrompidas por uma explosão de tiros. O som das balas estremecia o ar. O saguão virou uma cena de terror. Ricardo sentiu o corpo pesar. O que ele deveria fazer? Mover-se, agir. E agora? Seu olhar se voltava para Catherine, que estava pálida no chão, a expressão dela entre o medo e a dor. Ele não sabia se ajudava sua irmã ou tentava descobrir o que de fato estava acontecendo. A linha entre o amor e a traição estava se tornando um borrão. Catherine, o que você não me contou? Ele gritou, ansioso, e de repente
tudo mudou. As luzes do hospital piscaram, seguidas de um pesado estrondo ressoando como um trovão. O chão tremeu, fazendo os homens armados balançarem, alguns quase perdendo o equilíbrio. E então aconteceu. Da porta principal, irrompeu uma figura envolta em fumaça branca, envolta em algo que fazia palpitar a sala. Era uma mulher, cabelos negros desgrenhados, o olhar direto, carregando uma maleta. "Parem!" ela gritou em um tom que calava a turbulência. "Eu vim para salvar a vida dela." A mulher se aproximava, a determinação inabalável. Foi como se o tempo tivesse parado. Tantas perguntas surgiram na cabeça de Ricardo. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? E por que ela estava se envolvendo nesta confusão? "Você!" O homem de capuz apontou a faca para ela. "Saia! Isso não lhe diz respeito." O tom ameaçador ressoou, mas a mulher não hesitou. "Ela não é apenas uma criança. É uma arma em um jogo muito maior, e você está prestes a perdê-la", afirmou, indicando Maria, que ainda estava no chão. Ricardo sentiu o estômago revirar. O que quer que aquela mulher estivesse revelando era a última peça do quebra-cabeça. "O que você quer dizer com isso?" Ricardo perguntou quase sem voz. "Ela foi criada para algo que você não pode compreender. E tudo isso é parte de um plano maior, um plano que envolve você e Mariana", a mulher respondeu, o olhar feroz. As luzes piscaram novamente, cortinas de fumaça se formando ao redor. O clima de caos tornou-se insuportável. Agora, enquanto aqueles homens armados se preparavam para agir contra a novidade, Ricardo percebeu que não era apenas a vida de Mariana em jogo. Era um jogo de manipulação, um plano que ele nem sabia que fazia parte. "Eu tô aqui para tirar Mariana desta situação. Vocês precisam ouvir", a mulher gritou. E as expressões dos presentes mudaram. O silêncio, antes pesado, tornou-se tenso e inquietante. Os murmúrios começaram a crescer. Ninguém sabia o que fazer, enquanto as vozes ecoavam ao redor. Era um embate entre o que eles acreditavam e as verdades que estavam emergindo de forma explosiva. Então, sem aviso, os homens armados apertaram o gatilho. O eco dos tiros cortou o ar, e a certeza de que nada mais seria como antes tomou conta do saguão. E tudo então se alterou mais uma vez. A mulher saltou para a frente. Uma ação rápida, mas o impacto foi trágico. As balas não apenas atingiram um alvo, mas revelaram uma verdade devastadora que ninguém estava preparado para ouvir. E no momento seguinte, enquanto o mundo girava e o caos reinava, o destino de todos estava prestes a mudar para sempre. Os olhos de Ricardo se arregalaram quando viu a mulher caída no chão. "O que você fez?" ele sussurrou, sentindo a realidade desmoronar. Com a vida dela escorregando, ele percebeu que estava emaranhado em uma teia de segredos. No meio da confusão, o que suas vidas realmente significavam? E quando a verdade finalmente aparecesse, quem estaria disposto a enfrentar as consequências? A sala respirava confusão e medo. A mulher caída no chão, sua expressão de dor e a verdade cuspida no ar derrubaram qualquer resquício de normalidade. Ricardo mal conseguia processar as palavras de Catherine. Sua mente girava em relação ao que estava acontecendo, mas o desespero não lhe permitia pensar. As vozes aos seus lados se tornaram murmurinhos distantes. Ele olhou para Maria, a irmã, o que restava de força em seu olhar, enquanto tudo ao redor se tornava uma bagunça. O tempo parecia escorregar entre os dedos, e ele sentiu o aperto no peito se intensificar. "Catherine, não! O que você ainda não me contou?" A atenção dele foi cortada por um grito agudo que ecoou pelo saguão. Os homens armados estavam prontos para fazer mais do que apenas ameaçar. Os olhos de Ricardo se abriram. Ele não podia permitir que mais alguém sofresse por causa de segredos terríveis. A adrenalina subiu como um fogo incontrolável. Com um movimento rápido, ele se lançou em direção à mulher. "Não! Fique onde está!" berrou um dos homens armados. Mas Ricardo não se deteve.
Ele agarrou a mão da mulher e sentiu a vida escapar dela. E então, tudo se resumia a uma única palavra: esperança. Com uma força interna reacendida, ele gritou: Mariana, eu vou te salvar! Os gritos eram intensos, a confusão aumentava, mas havia um fio de clareza em meio ao caos. Ele precisava ir até sua filha. Sem hesitar, ele se virou e correu pelo corredor, esquivando-se dos olhares de pânico e medo. Cada passo era uma batida de esperança contra o chão. Mariana, sua pequena guerreira, estava lutando. Ele precisava dela mais do que nunca. Ao entrar no quarto, círculos de luz pulsavam em volta dela enquanto as máquinas apitavam freneticamente. As enfermeiras corriam para lá e cá, mas ele se aproximou rápido, ignorando tudo ao seu redor. Mariana, eu estou aqui! Gritou, e a menina virou os olhos, fraca, mas viu o pai. Papá! A voz dela estava distante, cansada. A conexão deles iluminou a sala. Em meio ao desespero, Ricardo sentiu uma onda de amor indescritível. Ele segurou a mão dela, prometendo que não a abandonaria. Você vai ficar bem. Nós vamos sair juntos disso. Um nó se formou em sua garganta, lágrimas saltando aos seus olhos. Naquele momento, as sirenes da polícia se tornaram mais altas, misturando-se às interações emocionais que pulsavam no ar. E enquanto a batalha pelo futuro de Mariana começava, o restante do mundo continuava à margem, aguardando o desfecho daquela tragédia. Num último relance, ele pensou em tudo o que tinha perdido, nas mentiras e nas verdades, nas conexões que se quebraram. Mas havia algo que ainda permanecia: a esperança. A esperança de um futuro diferente, a expectativa de um fechamento, não só para ele, mas para todos aqueles envolvidos na teia daquela história. E assim, enquanto as luzes da sala piscavam meio a meio, Ricardo percebeu que a luta não era só pela vida da filha, mas também para enfrentar os fantasmas do passado. Uma batalha que ele jamais considerou enfrentar, mas que agora não tinha escolha a não ser lutar. Mas a pergunta ecoava em sua mente: até onde ele iria para conquistar a verdade? E no meio da tempestade, uma única coisa era certa: a vida nunca mais seria a mesma. Agora, você precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm a caminho. E não esqueça, esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a mostrar nosso trabalho. Suas reações e teorias sobre o final são muito importantes, então inunde a seção de comentários. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O apoio dos verdadeiros fãs faz toda a diferença. Você não vai querer perder a próxima parte.